bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Cristo Jesus. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero dizer que a Escola Dominical está chegando até aí onde você está. E hoje, nada mais justo do que nós estarmos falando com a nossa juventude. Hoje mesmo, em meio à quarentena, em meio à pandemia, nós estamos aqui, vestindo a camisa da juventude, dizendo: vocês não estão sozinhos, nós estamos orando, nós estamos intercedendo e nós estamos levando até você a palavra de Deus por meio da Escola Bíblica Dominical. Nós somos a Queiroz, eu sou o pastor Ednei Farnella e eu queria já cumprimentar nosso pastor presidente Marco Ribeiro, a liderança da juventude, o Renan, a Camila, o Rodrigo, a Aline e toda a juventude de nossa igreja. E se você não é da nossa igreja, você já está convidado a fazer uma visita. Nós estamos localizados na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Assim que passar essa questão da pandemia, nós estaremos juntos lá e será um prazer receber você conosco e nós fazemos uns cultos abençoados lá. E não esqueça, todo segundo sábado de cada mês é culto da juventude e é uma bênção. Vamos lá estudar a palavra de Deus. Nós continuamos aí na nossa EBD, hoje lição de número 12. Lição de número 12 vai falar do Código de Ética de Jesus. E o que nós vamos tratar nessa lição? Vamos tratar da questão das esmolas, oração e jejum e também da questão do tesouro no céu. São duas vertentes: a forma como você se relaciona com Deus e a forma como você se relaciona neste mundo. O Código de Ética de Jesus vai mostrar isso para cada um de nós. O texto do dia é esse aqui, olha, está em Mateus capítulo 7, no versículo de número 12. Diz assim, vamos ler juntos? Pega a tua Bíblia, pega aí a revista, pega aí o teu aplicativo no celular, vamos lá. Mateus capítulo 7, no versículo de número 12, diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vamos ler mais uma vez? Mateus capítulo 7, no versículo de número 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa é uma lição muito importante, querido. E já quero te lembrar, você está conosco? Já clica aqui embaixo, curte essa aula, compartilha, marca alguém aí nos comentários. Vamos espalhar essa aula, vamos espalhar a palavra de Deus. Afinal, nós estamos falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos lá, juventude, acorda, vamos dar um glória aí, vamos esticar aí. Você está em quarentena, mas você não está desobrigado de ler a Bíblia, de orar, de manter o teu relacionamento com Deus. Vamos lá. A síntese dessa lição é essa aqui, ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Olha só, ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Então sempre aí, ser cristão é eu ver o que Jesus quer que eu seja, para depois eu descobrir o que Jesus quer que eu faça. Vou falar mais uma vez, ser cristão é descobrir o que Jesus quer que eu seja, para depois descobrir o que Jesus quer que eu faça. Vamos ler a nossa leitura, o nosso texto base? Vamos? Está em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 8, depois do 14 até o 18. É uma leitura um pouco longa, quero que você pegue a sua Bíblia, pegue a tua revista, ou acompanha com a gente aqui no telão. Vamos ler juntos? Vamos lá. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas,
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que o vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe pedirdes. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, olha atenção, hein? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Essa é uma leitura muito especial. Mas agora eu quero te convidar para um momento ainda mais especial. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pedir que Ele ilumine a nossa mente, que nós venhamos entender essa palavra que vai ser ministrada agora. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por esse momento que temos de entrar aí na casa desse jovem, desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, e trazer a Tua palavra para esta família. Senhor, nos usa como instrumento útil em Tuas mãos, ilumina a nossa mente para que venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ok? Agora que voltamos, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você está em relação às disciplinas espirituais? Será que você tem aproveitado esse momento de quarentena, esse momento que você está tendo que ficar isolado em casa para praticar as disciplinas espirituais? A oração, o jejum, a meditação, a confissão, a contemplação. São coisas que nós precisamos praticar para nós termos um robustecimento espiritual e que é muito importante para cada um de nós. Quero te fazer uma segunda pergunta. Como você está em relação aos valores e à moralidade cristã? Olha, nós temos valores que não são valores deste mundo. Os valores dos cristãos vêm a partir da moralidade ensinada e construída por Jesus. Nós somos cristãos, pequenos cristos, e precisamos entender isso todos os dias da nossa vida. Por falar em valores, por falar em questões de ética e moralidade, você quer conhecer um pouco mais sobre o assunto? Quer se aprofundar sobre esse tema? Eu vou te dar dica de 3 livros. Quem sabe você pode aproveitar e ler nesse momento de quarentena. O primeiro livro é esse aqui, olha, Celebrando a Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Excelente livro ensinando sobre a questão das disciplinas espirituais. O segundo livro é o seguinte, olha aí, um clássico de C.S. Lewis, Ética para Viver Melhor, diferentes atitudes para agir corretamente. O terceiro livro que eu quero te recomendar é aquele ali de Walter Kaiser Jr., O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Então aí você está aí meio paradão, não está trabalhando, não está estudando, em vez de ficar criando treta na internet, pega um livro desse, tem na forma digital, vai ler, é muito bom e você vai crescer muito espiritualmente. Eu tenho a certeza absoluta que você não vai se arrepender. Depois dessas dicas, é importante que nós saibamos o valor dessa lição que nós vamos aprender hoje. Nós vamos trabalhar Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. E sabe como é importante esta passagem bíblica? Aqui está o cerne da mensagem de Jesus Cristo à humanidade.
é o Sermão do Monte. Palavras maravilhosas que, se você pegar só esses capítulos, se debruçar, começando pelas bem-aventuranças, depois tem a questão do Pai Nosso, como orar, como dar esmola, como jejuar, tanta coisa bonita você vai aprender, até chegar um momento que ele vai dizer para você e ensinar a maneira certa de guardar o seu tesouro e onde ele deve estar. Então, aproveita também esse momento aí de isolamento e quarentena e mergulha a fundo nessa passagem que tem muito a ensinar para você. O Sermão da Montanha pode ser definido como a síntese da teologia prática cristã. Cristianismo na prática, está aqui, Sermão da Montanha, é o cristianismo na prática. Quero saber como eu vou agir, como eu vou atuar no meu dia a dia, é Sermão da Montanha. A gente precisa compreender, entender, aprender e realmente praticar isso. Entenda, a Bíblia é o único manual de conduta e prática para o cristão. Você tem levado a sério as palavras que estão na Bíblia? Jovem, eu quero falar para você. Às vezes você pensa, olha para o lado, olha para o amigo, olha para o professor, olha para alguém, se espelha e quer imitar. Mas eu quero te falar, aquele que realmente, a quem você realmente deve imitar é Jesus. Ele é o nosso modelo, não há outro. E se você imitar a Jesus, eu tenho certeza que você vai ver os seus caminhos sendo abertos, sendo aplanados, e realmente você vai ser um homem, uma mulher abençoados e bem-sucedidos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Quero te falar isso, em nome de Jesus, quero liberar essa palavra para você de edificação, para que você entenda que não há nada mais precioso do que Jesus na tua vida. No tópico 1, da nossa lição, de número 12, da nossa revista de jovens, ele vai falar sobre a questão das esmolas, da oração e do jejum. E no item de número 1 diz assim, ó, nossa vida devocional é para Deus. Entenda, no Sermão da Montanha, Jesus dedica considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas. Sabe o que é? É a maneira como você adora, o que você faz, a prática cristã. Jesus realmente ele demora um tempo para dizer o que você deve fazer enquanto cristão. E ele apresenta 3 princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio da oração. Ou seja, a vida cristã deve ser uma vida de oração. Você deve orar, você deve falar com Deus, você deve conversar com Ele. Segunda questão, e um pouco esquecida aí, olha só, a prática do jejum. Jesus ensina sobre a prática do jejum. E hoje em dia quase que não jejuamos mais, sabe? Essa prática tem caído em desuso e tem alguns que chegam a dizer que o jejum não é mais para os nossos dias, já passou. Eu quero te falar que isso não é verdade. Eu sempre lembro muito bem, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a igreja de Antioquia, quando realmente foi enviar Paulo para o campo missionário, eles estavam em oração e em jejum, e cheios do Espírito Santo, comissionaram então Paulo e Barnabé para aquela viagem missionária. Uma igreja que ouve a voz de Deus e que se direciona pautada por Deus, é uma igreja que ora e que jejua. Então entenda que você deve praticar-se. A terceira coisa é obra de generosidade. Então Jesus fala para nós, tenho que orar, tenho que jejuar, eu tenho que praticar obras de generosidade. No entanto, o caráter celebrativo, voluntário e espontâneo é diferente de meras expressões ritualísticas. A pergunta é, por que você está fazendo isso? Não é simplesmente, eu tenho que jejuar, vou jejuar hoje. O pastor falou lá que eu tenho que jejuar, vou fazer pelo menos um jejum por semana, 2 jejuns por semana. O pastor falou que eu tenho que orar. E Jesus está falando que não é isso. É uma expressão de alegria, uma questão voluntária. É o dizer assim, eu quero fazer, eu tenho prazer em fazer, porque eu entendo o porquê tenho que fazer isso. Isso é importante. Então, ore, jejue, pratique obras de generosidade, mas saiba por que você está fazendo isso. Vamos revisitar o que Jesus fala a respeito da oração? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta.
Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha o que Jesus fala para nós a respeito da oração. E não é que é totalmente conveniente para esta época que nós estamos vivendo? Hoje você não está podendo sair de casa. Nós estamos enfrentando uma pandemia, uma quarentena. E hoje você não está podendo ir ao templo para orar, não é? Praticar essa disciplina espiritual. E Jesus falou para mim e para você, você não precisa ir para templo para orar. Você não precisa ir para monte para orar. Você não precisa de nada disso. Basta você ir para o teu quarto, teu aposento, fecha a porta. Não precisa nem avisar para ninguém. Faça em secreto. Ore em secreto. O teu Deus que te vê em secreto. Olha só como é preciosa essa palavra, como é precioso esse ensinamento. O teu Deus vai estar te vendo, muito embora ninguém te veja. Tudo que nós fazemos para Deus não interessa para os homens. Interessa apenas para Ele, saiba, Ele vê todas as coisas. Vamos ver o que Ele fala com relação ao jejum? Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. O jejum é o mesmo princípio. Eu faço para Deus e não interessa para ninguém. Eu lembro que ainda na minha infância, a gente tinha muito essa questão de um irmão meio que virava uma competição. Um irmão dizia que jejuava mais que o outro. Ah não, porque eu estou em jejum, eu estou aqui jejuando, eu estou jejuando por você, eu estou jejuando por essa situação, essa causa, eu tenho jejuado muito. Irmão, a questão de seu jejum ou não só interessa a mim e ao Senhor. Você não precisa colocar um cartaz, um anúncio no jornal, colocar nas redes sociais. Nós vivemos na época das selfies e das redes sociais. Aí você vai falar assim, ó, partiu o jejum a partir da meia-noite. Não precisa nada disso. Jejum, você começa numa questão de um sacrifício para você mortificar a carne e fortalecer o teu relacionamento com Deus. E não interessa para ninguém. Olha com relação à questão das obras de generosidade. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus também fala, ensina claramente com relação às esmolas. Ele está dizendo, você tem que fazer. No entanto, você não tem que propagar, fazer propaganda, porque você está fazendo. É como eu vou lá entregar uma cesta básica, um prato de comida, alguma coisa assim, bater uma foto para publicar nas redes sociais, não é nada disso. Eu não preciso dizer que eu estou ajudando um, ajudando o outro. O que você precisa saber é que você tem que ajudar. Mas não precisa dizer para ninguém, porque quem vai te recompensar não é o homem, e sim o próprio Deus, dono do ouro e da prata, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jamais esqueça de tudo isso. Esse ensino para você, esse ensino para a tua vida. Essa lição é uma lição muito preciosa, porque por meio dela, Jesus está nos perguntando algo. A pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje é a seguinte: que tipo de adorador você é quando ninguém está olhando? Sabe, é muito fácil na igreja, no meio dos irmãos, eu cantar, orar, ajudar os outros, dizer que vou jejuar. Mas quando ninguém está olhando, na minha casa, lá na academia, lá na faculdade, no curso, no futebol, na praça, na praia, com os meus amigos, nos restaurantes, que tipo de adorador eu sou? Sabe, tem um versículo que eu gosto muito e que você tem que guardar no teu coração. Quero chamar muito a tua atenção. Guarda no coração esse versículo aqui. 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler juntos? Com muita calma, pausadamente, para que você decore. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus. Vamos falar mais uma vez? Fala comigo, por favor, vamos repetir. Isso tem que entrar na tua cabeça, guardar no teu coração. Vamos lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo eu queria que você guardasse no seu coração. Nunca mais esqueça. Guarde ele. E tudo que você for fazer, saiba assim, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu estou estudando para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou indo para a faculdade, mas lá o Senhor tem que ser glorificado. Em tudo o que você for fazer, faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Ok? Guarde esse versículo no seu coração. Eu quero te ensinar outra coisa, para que você aprenda e também guarde. Orações, sacrifícios e generosidade não devem ser praticadas como se fossem moeda de troca. Sabe o que isso quer dizer? Muita gente só ora para receber algo em troca, só jejua para receber algo em troca. Ainda tem pior, e é algo que eu vou te ensinar e que você não deve esquecer mais. Não existe jejum por outra pessoa, tá? Não existe você jejuar para Deus abrir uma porta para alguém, curar alguém, livrar alguém ou fazer alguma coisa para alguém. Não, não. Jejum é para mim mesmo, para que a minha carne seja mortificada e o meu espírito fortificado, Nunca esqueça disso. Algumas pessoas também falam, eu vou ajudar alguém, porque quanto mais eu ajudo, mais Deus abençoe. Querido, não pense assim. Seja bênção independentemente de onde você estiver, independentemente da situação pela qual você esteja passando. Acredite, o nome do Senhor será glorificado pela tua vida. Quando a gente ora, há um princípio envolvido. Sabe qual é? A oração é uma conversa com Deus, no sentido de ser transformado pelo ouvir da voz do Senhor. Querido, quando você ora, você não muda Deus, você não transforma Deus, mas você é mudado, você é transformado. Quando você abre o coração para Deus, você mergulha na intimidade com um verdadeiro amigo. Você conversa com Ele e você vai sendo moldado, sabe? E eu quero te dar uma dica. Você não sabe como orar? Comece orando a Bíblia. Pega um salmo, vai orar. Pega uma passagem que você gosta, vai orar. Daqui a pouco você vai ter palavras. É que nem como você começa uma amizade, você não tem muito assunto para conversar, fica aquele clima, né? Um olhando para o outro, você não tem muito aquele relacionamento profundo. E com o passar do tempo, você vai vendo que a conversa flui naturalmente. Assim mesmo a oração. É algo que tem que ser praticada no sentido de que eu seja transformado. O jejum está aqui, ó. É a mortificação da carne para buscar intimidade com Deus e fortalecimento do espírito. O jejum deve ser praticado. Quanto mais eu jejuo, mais eu quero Deus, mais o meu espírito é fortificado. Há princípio também envolvido com relação aos atos de generosidade. Um ato de generosidade, quando eu faço, qual é o princípio envolvido? É mostrar a justiça de Deus, abençoando com a bênção com a qual eu já fui abençoado. Lembra que o seu pastor sempre fala? Bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa outro alguém. Quando Deus me abençoa, e me abençoa de tal forma que eu posso abençoar outra pessoa. Só que o que interessa é que o nome dele seja glorificado. É para que ele seja glorificado. Colossenses 3,17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é importante, querido, isso é muito importante. O cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração, sabe? Às vezes a gente vai fazendo as coisas, vai se relacionando com Deus, vai jejuando, vai orando, vai adorando, e daqui a pouco a gente vai se sentindo mais santo que o outro, se sentindo melhor que o outro. Um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância e soberba, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vive hoje na geração
na era das selfies e adorar nessa era é um desafio. Sabe, um dia desse eu estava vendo uma pessoa e eu achei aquilo de uma deselegância, de um despropósito tão grande, a pessoa fazendo selfie, tomando a Santa Ceia. Sabe, o relacionar, o momento de se relacionar com Deus ali, naquele cerimonial ali tão especial, não é hora de fazer uma selfie. Entenda isso. Corremos o risco de valorizar mais a glória humana do que a vontade de Deus. Porque quando eu publico, quando eu compartilho que estou adorando, na verdade eu não estou fazendo isso para agradar a Deus. Eu estou fazendo isso para que eu agrade aos homens, é a opinião das pessoas. Terceiro subtópico é a questão do risco de espetacularizar a fé. Em tempos de redes sociais massivas, nós temos uma linha tênue entre evangelismo e promoção pessoal. Sabe, até que ponto eu estou realmente na minha rede social, nas minhas mídias sociais, querendo falar de Cristo, que Ele seja grande e glorificado, ou eu quero ser famoso, ou eu quero receber mais likes, ou eu quero ter seguidores. Sabe, essa questão de ter seguidor é muito preocupante e nós precisamos estar atentos com isso, para que a gente não perca o foco da nossa missão, que é falar de Cristo. Lembra quando João falou, João Batista, que ele cresça e eu diminua. E esse é o ensinamento de um grande homem de Deus. E nós precisamos aprender com o próprio Jesus. Nós falamos isso na classe de adultos. Inclusive o vídeo da classe de adultos está à tua disposição também. Assiste aí. Vai ser bom, vai edificar. Na classe de adultos nós falamos sobre as naturezas de Jesus Cristo, a natureza divina e a natureza humana. Vai ser muito bom para a tua edificação espiritual. E aqui, Filipenses 2,5 fala assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele humilhou a si mesmo, ele saiu da sua glória, sua majestade, do seu trono, e veio se tornou um homem para ser humilde, para servir, para morrer por mim e para você. Ele é o nosso modelo. Tudo que fazemos deve ser feito com o propósito de agradar a Deus. Além disso, devemos seguir o exemplo da humildade de Jesus. É isso que aprendemos nesse primeiro tópico. Vamos lá? Aí Jesus entra numa parte muito especial. Ele vai falar do tesouro no céu. Mas que tesouro é esse? Será que é eu juntar dinheiro? Será que é eu comprar muitos bens, muitos apartamentos, muitos carros? Não é só isso. Vivemos uma sociedade consumista e imediatista, mas Jesus, quando fala a respeito do tesouro, ele se refere a tudo o que se torna prioridade em nossas vidas. Não é só bem não, tá, querido? Quando Jesus fala em tesouro, é tudo que está ocupando lugar no meu coração. Então a coisa fica muito mais abrangente do que a gente pensa. Está aqui, Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Sabe qual é a pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje? Essa aqui, o que tem ocupado lugar no teu coração, o que tem ocupado o teu coração e o teu pensamento? E é interessante que Jesus fala de uma maneira tão brilhante e inteligente como ele realmente é. Podemos tratar tudo como resultado exclusivo do nosso esforço, dedicação e mérito, ou como consequência infinita da bondosa graça de Deus. Eu posso correr todos os dias, batalhar, mergulhar em cima de tudo que eu tenho, todas as minhas forças, tudo que eu quero, e dizer, realmente eu consegui porque eu batalhei, realmente eu consegui porque eu me esforcei. Ou eu posso correr atrás, batalhar, realmente ir atrás, mas não esquecer do meu Deus, pedir a Ele a direção, a sabedoria e saber me conscientizar que tudo vem dEle, Ele que me dá tudo, mesmo que eu não mereça absolutamente nada. E é isso que nós temos que entender. Lucas, no capítulo 12, tem aquela parábola que eu acho muito interessante, quando ele fala do homem que estava juntando tesouros aqui na terra. Eu quero chegar na parte final. Olha só no versículo 19. Então direi à minha alma,
tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, olha só, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Sabe, às vezes você está perdendo muito tempo com aquilo que realmente não interessa. Essa pandemia, essa quarentena também tem feito com que a gente reflita mais sobre o que realmente vale a pena. Muita gente não tinha tempo para absolutamente nada, estava com a agenda ocupada 24 horas do dia. E agora está tendo que ficar em casa, está tendo que buscar soluções alternativas para que a vida continue. E é isso que Jesus está falando para nós aqui. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, é um louco. Eu realmente tenho que correr atrás dos meus propósitos. E aqui eu falo para você, eu sou obrigado a me esforçar ao máximo para conseguir atingir os meus projetos e sonhos. Lembra daquela passagem que a gente conhece, que tem que repetir para nós mesmos, tudo que vier à tua mão para fazer, faze da melhor forma, faze com toda a força que tu tens. A gente tem que fazer com a melhor forma, com toda a força, com todo esforço e dedicação. Mas a gente nunca deve esquecer do Deus que me abençoa todos os dias. Nunca a gente deve esquecer do Deus que nos abençoa todos os dias. Que é muito comum, querido. Ainda mais a gente, jovem, não é? Estou falando para jovens, essa é uma escola dominical para jovens. Jovem está correndo atrás e começa a atingir um certo patamar de sucesso. E aquilo que seria a bênção vai afastando ele de Deus. Jesus está te falando hoje, volta que ainda dá tempo. O Deus que te abençoou pode te abençoar muito mais. O Deus que abriu essa porta pode abrir muitas outras para você. O Deus que te trouxe até aqui pode te levar muito mais longe, porque Ele é poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Confia nele e nunca esquece do Deus que te abençoou. Querido, então, onde ajuntar tesouro? As palavras de Jesus refletem a necessidade de reconhecer a repercussão eterna de tudo aquilo que fazemos. Eu tenho que entender que tudo que eu faço tem um propósito específico. E em primeira instância tem que adorar a Deus. Em primeira instância tem que ser para glorificar ao Senhor, me aproximar dEle, buscar mais intimidade com Ele. Nunca esqueça dessa passagem aqui de Eclesiastes 12, 14. Olha só. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vou repetir. Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O resumo deste tópico, então, é essa aqui, ó. Nossa prioridade deve estar em Deus. Lá que eu tenho que colocar o meu tesouro. Sabemos que dele provém todas as coisas. E se estivermos nele, de nada sentiremos falta. Deus é contigo, querido. Nunca esqueça disso. Ok? Você ainda está aí? Estamos no final. Vamos concluir a nossa aula. Reflita o seguinte, querido. Tudo o que você aprendeu nessa lição, o que você ainda vai aprender estudando lá, pega lá Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, o Sermão da Montanha. Tudo que Jesus ensinou ali, sabe para quê? Para que você seja uma pessoa melhor. Não apenas agora, assistindo essa aula, mas aí na tua casa, em meio a essa quarentena, depois que acabar isso, lá no teu trabalho, na tua faculdade, no teu estudo, no meio dos teus amigos, o Sermão da Montanha tem muito a ensinar para mim e para você. Nunca esqueça, nós precisamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, soma o corpo de Cristo, mas Ele é o cabeça. Quero desejar que Deus abençoe a sua vida. E eu não queria encerrar essa aula, essa escola bíblica dominical, sem orar por você. Mas eu queria fazer um convite. Você jovem ou você adulto que está assistindo essa aula e que acompanhou conosco até agora, eu quero te fazer um convite. Entregue a sua vida para Jesus. Ou se você está afastado, volta para Ele. Ou ainda, se você tomou decisões equivocadas e que nesse momento você, por causa de um sucesso que você teve, você acabou se afastando da comunhão com a igreja, da comunhão com Deus, das disciplinas espirituais, Jesus está te chamando, volta. Eu posso orar por você?
Feche os olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado pelo teu sermão da montanha. Ó Deus, isso que nos ensina tanto, que nos inspira a sermos pessoas melhores. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Visita esse irmão, essa irmã que está assistindo essa aula. Eu quero te pedir em nome de Jesus, se há alguém que nesse momento ouve esta palavra e que está orando conosco, que deseja entregar a sua vida para Jesus, Pai, recebe ele, escreve o nome dele no livro da vida. Se alguém está voltando agora, Pai, recebe da mesma maneira, é nosso irmão, vem para este corpo, recebe. Ó Deus, aquele jovem que tem tomado decisões equivocadas, tem se afastado da comunhão, Senhor, recebe ele de volta. Ó Deus, que ele tenha força para orar, para jejuar, para praticar as disciplinas espirituais. Eu quero te apresentar, Senhor, em especial a juventude da AD Queiroz, o Soma, Senhor, o corpo de Cristo. Te apresenta a liderança, o Rodrigo, Aline, o Renan, Camila, o nosso pastor Marco Ribeiro e todos os nossos jovens. Abençoa todas as famílias representadas por aqueles que ouvem essa palavra até esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode dizer amém? Foi um prazer estar com você até agora. Foi um prazer ministrar para você essa aula. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Lembre, nós somos o corpo de Cristo. Juventude Soma, estamos com vocês. Lembre, nós somos AD Queiroz, Rua São Francisco Xavier, número 94, Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser um prazer receber você logo após passar esse período de quarentena, essa pandemia que, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Quero te pedir algo ainda. Curte, compartilha, comenta, marca um amigo. Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos espalhar a necessidade das disciplinas espirituais. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Fica com Deus, querido.